estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Natália, da disciplina de Geografia para o 8º ano dos anos finais. E na aula de hoje, vamos falar sobre o continente africano e as multiplicidades sociais e econômicas que existem nele, suas grandes riquezas e também as características que geram grandes desigualdades e contrastes entre os países. E para os professores e professoras que nos assistem, a aula de hoje tem como habilidade analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África. E como objetivo da aula, compreender, através do conhecimento de dados e informações, como o continente africano apresenta diversos contrastes sociais e econômicos entre seus países, analisando as desigualdades sociais presentes. E você, estudante, não esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje, através do QR Code que está na sua tela. É só apontar a câmera do celular e clicar no link para preencher o formulário de presença. É muito importante a sua participação na aula. O continente africano é um território muito extenso e com uma grande diversidade étnica, cultural, além de diferentes aspectos físicos e naturais que se diferenciam e que influenciam na divisão do continente em 2 diferentes territórios. Você se lembra quais são eles? São a África do Norte, também conhecida como África Mediterrânea, e a África Subsaariana. As barreiras que dividem esses territórios são étnicas e culturais, através dos povos e das diferentes religiões, e também naturais, através do deserto do Saara, que é a barreira física que separa essas 2 diferentes Áfricas. Vamos compreender algumas características de cada uma delas? A África do Norte é formada por Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e Sudão. Países com população étnica, em sua maioria branca, árabe e islâmica, ou seja, que pratica o islamismo. Essa parte territorial africana apresenta uma relação social e humana muito mais ligada ao Oriente Médio, tanto pelo islamismo, que é a religião predominante, como pela língua árabe, que é falada nesses territórios. Nas proximidades do principal rio da região, o Rio Nilo, a agricultura é mais fortemente desenvolvida. O Rio Nilo é um importante recurso natural para a economia e para a sociedade dos países africanos que ele atravessa, principalmente nessa parte ao norte do continente. Ele teve um indispensável papel na economia e na evolução da sociedade e da agricultura durante muitos séculos, associado à grande fertilidade do solo em suas margens. Hoje, as principais fontes de riquezas da região estão mais focadas na produção de gás mineral e de petróleo, além de áreas de mineração, e também do turismo, que movimenta a economia, principalmente no Egito e no Marrocos, devido a fatores culturais e históricos, principalmente por ser o berço da civilização. É importante dizer que essa região é localizada no deserto do Saara, que influencia o clima e a economia dos países. A África subsaariana já está localizada abaixo do deserto do Saara, com uma população étnica mais diferenciada e predominantemente negra. Essa região já reflete diferenças econômicas e sociais da África do Norte, pois apresenta uma economia mais atrasada, se comparada às outras economias, sendo uma das principais atividades a agricultura de subsistência, ou seja, a atividade agrícola voltada para a produção de alimentos para o seu próprio consumo e sustento. Mas também é marcante em alguns de seus países a produção de matérias-primas agrícolas e exploração mineral, voltada à exportação para diversos países, principalmente para a China, que possui uma grande influência econômica no continente. Em sua maioria, os países possuem indústrias de bens de consumo e de produção para o setor petrolífero, como a Nigéria e a Angola.
que vem ganhando destaque no cenário industrial africano. A África do Sul é um país da região subsaariana, que apresenta grandes contrastes sociais. Ele se destaca por possuir uma atividade industrial e econômica bem intensa. O país tem a maior concentração mundial de riquezas minerais, com 69% das reservas mundiais de platina, 56% das de cromo, 24% das de diamante e 82% das de manganês em seu território. Mas o ouro é, sem dúvida, o mineral mais importante de suas riquezas. O país é responsável por cerca de 35% da produção mundial de minerais, o que é muito, se a gente analisar que não é um país com grandes extensões territoriais. Inclusive, a África do Sul é o único país do continente africano que faz parte do bloco econômico BRICS. Você se lembra o que é o BRICS? É um grupo político e econômico criado em 2006 que busca a cooperação de economias consideradas emergentes, ou seja, que estão crescendo e ganhando destaque cada vez maior no cenário mundial. Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2011, a África do Sul virou oficialmente membro do BRICS, que compõe a sigla com S, de South Africa, seu nome em inglês, demonstrando que o país vem ganhando projeção e reconhecimento econômico no cenário mundial. Na imagem, nós podemos observar os atuais líderes políticos dos países que compõem o BRICS. Porém, mesmo a África do Sul tendo destaque mundial, isso não a impede de ter um dos índices de maior desigualdade do mundo. De acordo com o índice de Gini, índice que mede a desigualdade entre os habitantes de uma região, comparando suas rendas, a África do Sul apresenta uma porcentagem de 63% de desigualdade, variando de 0 a 100, sendo os valores mais próximos de zero os países com maior igualdade de renda. E o que significa essa altíssima desigualdade? Significa que mesmo um país que tenha grande desenvolvimento econômico, se a renda gerada no país não estiver bem distribuída, problemas socioeconômicos continuarão presentes. Como na imagem que você pode ver, onde podemos observar a grande desigualdade urbana no país, onde de um lado há várias residências projetadas com piscina e área verde, e do outro lado, casas simples e aglomeradas, sem área verde, onde muitos sofrem com falta de alimento, água, energia e saneamento básico. Infelizmente, no contexto da economia globalizada, as empresas transnacionais procuram investir suas indústrias em países com mão de obra especializada e grande mercado consumidor de seus produtos, além de infraestrutura para transporte, comunicação e tecnologias mais avançadas. Devido a essas exigências, muitos países do continente africano acabam sendo desconsiderados e excluídos desse mercado globalizado mundial, por terem baixos recursos e suporte econômico. Você sabe o que significa a expressão fuga de cérebros? Fuga de cérebros ou de capital humano é quando indivíduos com maior grau de conhecimento técnico e científico saem de seus países em direção a países mais desenvolvidos, ou que lhes deem mais oportunidade de trabalho, de estudos e de ascensão. Isso pode acontecer devido a diferentes fatores, como guerras civis, instabilidades políticas, falta de oportunidades no seu país de origem, ou também a busca por ascensão social. Essa grande emigração de pessoas é muito comum em países menos desenvolvidos economicamente. Países da África subsaariana, por exemplo, onde muitos africanos vão em direção à Europa e à América e acabam não retornando para seu país de origem. Você consegue pensar como essa saída de pessoas pode afetar a economia e o desenvolvimento social do país de onde esse imigrante sai? É importante saber
que os índices de desenvolvimento humano, o IDH, dos países africanos também refletem as imensas desigualdades e dificuldades dos países do continente. Mas você sabe o que é o IDH e qual a sua importância? O IDH é uma média onde é analisada as conquistas e o potencial de desenvolvimento humano básico dos países, baseado nos dados gerais de saúde, educação e renda, em que se leva em conta a expectativa de vida da população, a média de anos de educação recebidos durante a vida de um indivíduo e a média de renda e do padrão de vida da população. Essa média, ela varia de 0 a 1. E quanto mais a média estiver próxima do valor 1, maior o potencial do desenvolvimento humano. Como podemos analisar nessa tabela do IDH do ano de 2014, feita pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, administrado pela ONU, no ranking dos países com menos desenvolvimento, se encontra a maior parte dos países da África subsaariana, onde podemos destacar a Quênia, a Angola, Tanzânia, Nigéria e Comores, com uma média de até 0,5, o que já é considerado um índice bem baixo. E os piores índices mundiais também estão no continente, com uma média abaixo de 0,4, que se encontram o Chad, a Eritreia, a República Centro-Africana e, por último, o Níger. Guerras civis, corrupção dos governos e regimes antidemocráticos, ritmo de crescimento populacional maior do que o ritmo de crescimento econômico, intensa retirada e exploração estrangeira de recursos naturais, condições naturais extremas, além de muitas décadas sendo colônias estrangeiras que geraram grande dependência e atraso do processo de independência de seus países, são alguns dos fatores que limitam a melhora das condições de vida e de desenvolvimento humano e econômico de grande parte da população africana. Agora que podemos analisar e pensar sobre várias características econômicas e sociais do continente africano, vamos testar o que aprendemos? Bora lá! E vamos para a primeira atividade. Temos histórias diferentes, mas os problemas são os mesmos. Brasil e África do Sul, com suas jovens democracias, vêm tentando se desvencilhar de questões como desigualdades sociais, desemprego, crise na saúde e ainda os velhos saques de riquezas naturais. Esse trecho foi retirado de um artigo feito pelo autor e jornalista Ricardo Wegnoski. Tendo em vista a grande desigualdade social da África do Sul e do Brasil, o índice de Gini é um dos principais indicadores para avaliar em números essas desigualdades. O que é levado em conta para se analisar a média desse índice? Letra A, saúde, educação e renda. Letra B, índice de desenvolvimento humano do país. Letra C, a comparação de renda média da população. Ou letra D, a quantidade de emigrantes que saem de seus países e não retornam. A fuga de cérebros. Vou dar 15 segundos para você pensar na resposta. E a resposta correta é a letra C, a comparação da renda média da população em relação ao número de habitantes. Essa próxima atividade é a indicação de um filme muito interessante, que vai te ajudar a compreender um assunto que não tratamos muito bem na aula de hoje, mas que faz todo sentido quando falamos sobre desigualdades e também sobre racismo no continente africano, que foi o apartheid na África do Sul. Um sistema de segregação racial que vigorou por 46 anos no país. Pesquise mais sobre o assunto e assista ao filme Invictus, que fala como, após o apartheid, o então presidente da África do Sul, Nelson Mandela, fez com que o sentimento de pertencimento à nação e respeito às pessoas
reavivasse no país. Após assistir ao filme, converse com seus colegas e professores sobre o tema e nos enviem pelas redes sociais a sua opinião sobre o filme. Vamos aguardar seu comentário. Vou dar 30 segundos para você anotar a indicação do filme e a temática para os seus estudos. E você, estudante, que ainda não marcou a sua presença na aula de hoje, faça isso agora mesmo, através do QR Code que está aí na sua tela. Além disso, nos acompanhe pelo Instagram do @Dever em Casa na TV. Lá você pode nos enviar dúvidas e sugestões e compartilhar conosco suas interações durante as aulas. Vamos ficar muito felizes de receber uma mensagem sua. Na aula de hoje, falamos sobre as diferenças presentes nos territórios africanos. Diferenças sociais, econômicas e culturais. Vimos sobre o IDH e o índice de Gini, que medem o desenvolvimento humano e a média de desigualdade entre os países. E como os países africanos apresentam, em sua maior parte, destaques negativos nesses rankings mundiais, alertando para os problemas sociais presentes no continente e como suas sociedades podem ser complexas e com vários contrastes sociais. A aula de hoje está terminando por aqui, mas continue estudando e acompanhando a programação das aulas. Até a próxima! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!